Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre todos vocês que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e de desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos edificantes para a sua vida, tais como estudos bíblicos, pregações, estudos das lições bíblicas da escola dominical, bate-papo com convidados especiais e muito mais. Desde já, convido você a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Semanalmente, irmãos, estamos aqui fazendo o estudo das lições da escola bíblica dominical, como os irmãos que nos acompanham bem sabem. E desta feita, estamos aqui para o estudo da lição de número 12, que traz como título o papel da pregação no culto. Lembrando aos irmãos que estamos estudando neste trimestre, por sinal já estamos quase finalizando, né? Estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E os irmãos também sabem que o nosso método de estudo da lição é através de um bate-papo, de um diálogo com um dos nossos irmãos convidados, com um professor que convidamos, né? E os irmãos já estão vendo aí que, mais uma vez, estamos contando com a participação do nosso querido presbítero Luiz Carlos, o qual dispensa apresentações, né? Ele, né, já tem estado conosco desde o início deste projeto e, mais uma vez, né, pela graça de Deus, está aqui para nos ajudar no estudo da lição. Eu pediria agora para o irmão Luiz Carlos fazer a sua saudação e logo depois nós vamos dar continuidade com o estudo da nossa lição, a lição de número 12. Graça e paz a todos, irmãos. É muito grato a Deus. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui para ajudar mais uma vez uma parcela de contribuição para as nossas lições da EBD. Eu quero começar dizendo para o irmão, olhe para o irmão que está do seu lado e diga, sola escritura. Nós vamos estudar sobre o papel da pregação no culto cristão. Vamos entender como a Bíblia é importante, a pregação é importante, a palavra de Deus é importante e nós vamos sondar um pouco os recursos dessa lição que o nosso comentarista trouxe para nós, esse tópico tão importante, né, para a nossa discussão, e com certeza será uma jornada interessante para toda a igreja, sobretudo para pregadores, né, ministros da palavra de Deus, que precisarão ouvir as exortações do comentarista de nossa lição. Então, vamos que vamos. Vamos lá, gente, venha conosco, vamos estudar, né, mais esta lição, que, assim, a meu ver, irmão Luiz Carlos, né, ela é muito relevante, o tema que nós vamos estudar hoje, como todos os demais, né, mas, assim, a gente, há tempos, eu acho que eu não lembro, a gente ter estudado outra lição na escola dominical, estudamos faz muito tempo, né, sobre essa temática, né, do papel da pregação no culto. E o texto áureo, irmãos, traz como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, e diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Esse texto é de Paulo, né, irmão? É de Paulo. A segunda carta dele é a Timóteo, né? Ele está falando, dando essa instrução que enquanto, né, ele não chega, né? Ele tinha alguma expectativa, ele nutria alguma expectativa, mas que Timóteo perseverasse nessa função, né, de pregar a palavra em tempo e fora de tempo, né? Todo tempo é oportuno para a pregação da palavra. Aí ele manda redarguir, uma expressão diferente, né? Alguma outra versão vai trazer uma outra colocação, mas eu entendo que se nós colocarmos aqui esses três termos, redarguas, repreendas e exorte, colocarmos os três como não sendo necessariamente paralelos, mas coisas distintas, redarguir aqui tem a ver com Timóteo usar
a vocação do Ministério da Palavra para contradizer aqueles que traziam falsos ensinos, né? Redargui-lo, né? Denunciar as suas heresias e contradizê-los com a verdade. Repreender é exatamente trazer alguma palavra de correção à igreja, né? Aos cristãos, trazendo correção mesmo, denunciando limitações de caráter, falhas, né? De conduta, repreendendo, e exortar aqui tem a ver com encorajar, com consolar, né? Encorajar o povo de Deus. Então essas são recomendações de Paulo a Timóteo. E parece que continua atual, né? Interessante uma nota aqui, né? Que ele vai contradizer os falsos mestres, ele vai repreender os que estão com uma vida torta, né? Ele vai encorajar a todos, mas tudo isso tem um tempero muito importante na exposição da doutrina. Ele vai fazer isso com toda longanimidade, né? Ou seja, não é se valer da exposição bíblica para ser sem misericórdia, né? Com ira, né? Com ódio, com rancor, né? Mas fazê-lo com longanimidade, na expectativa de corrigir irmãos, de ajudar irmãos, de encorajar a todos, inclusive aqueles que estão fora do caminho, a voltarem para o caminho, né, da retidão. Exortação não tem nada a ver com carão, né? Mas pensava, né? Se pensava assim, que era um carão. Esse irmão só sabe exortar. Tem pregador que só sabe exortar. E na verdade, né, tem a ver com encorajar, é, né, algo consolar, positivo, né? exatamente. A verdade prática, irmãos, diz o seguinte: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Ele vai usar, irmão Luiz Carlos, né, ao longo da lição, essa expressão ministério da palavra, que se encontra lá em Atos, né? Isso. Capítulo 6, na escolha dos diáconos, né? Capítulo 6, versículo, acho que é 5 aproximadamente, aí não estou bem recordando aqui, e que ele vai dizer: mas nós nos dedicaremos à oração e ao ministério, da palavra, né? É um termo bem mais abrangente, né? A gente vinha conversando do que simplesmente pregação, né? Isso. Os objetivos da lição. Objetivo 1 diz assim: apresentar o ministério da palavra e seu propósito. Segundo objetivo, enfatizar a importância do ministério da palavra. E terceiro, explicitar a fundamentação do ministério da palavra. São estes os 3 objetivos, né, gente? E que vão dar o direcionamento dos pontos da nossa lição. Irmão Luiz Carlos, a introdução, ela diz, eu selecionei algumas partes aqui, né? E a gente vai ler e depois o irmão faz o seu comentário. Ok. Então, nesta lição nós vamos falar sobre a importância do ministério da palavra, ou pregação bíblica, né? Isso. Então, é esse o propósito desta lição. O foco desta lição é falarmos sobre o ministério da palavra. Lembrando que na lição anterior, que nós falamos, né, do culto cristão, nós vimos que dentro da liturgia nós temos ali o espaço, né, um momento da palavra, da pregação, né, da palavra, pregação, né? E aí nós vamos também agora sim ter esta lição, né, focada somente nesta parte do culto. Eu poderia pontuar que, só para a gente não ter que voltar nesse tópico, né? Já que o senhor mencionou a lição passada. Eu disse na lição passada que os irmãos poderiam ver o livro Deliberadamente Igreja, do Mark Dever e do Alexander, eu não lembro agora o outro nome. E aí, lá naquele livro, quando ele vai falar sobre aplicar o princípio regulador do culto, né? Ele vai falar sobre a centralidade da palavra em todos os aspectos do culto cristão. E aí ele pontua que a igreja, isso não é o comentário, são tópicos desse capítulo. Ele vai dizer que a igreja deve ler a palavra, e isso ele está se referindo
a leitura bíblica, tanto, por exemplo, na Assembleia de Deus, nós temos uma leitura oficial, né? Eu já vi igrejas, já preguei em igrejas onde não tem apenas uma leitura oficial, mas durante o louvor, e eu achei muito bacana, eles têm alguns textos que eles são pontuais, que são lidos, assim, capítulos às vezes, ou uma perícope grande, onde são lidos para preparar o caminho para uma nova rodada de hinos que vão ser cantados, que tem um tema específico. Eu achei muito bacana, sabe? Então tem leitura, então ele pontua, né? No culto deve haver a leitura da palavra, nós devemos ler a palavra, devemos pregar a palavra, devemos viver a palavra, e por viver ele está falando da conduta, da comunhão cristã, você vive a palavra. Aí ele diz, nós devemos cantar a palavra, isso significa que a palavra deve nortear a letra das canções, e nós devemos ver a palavra. Então, ler, pregar, viver, cantar e ver a palavra. Aí, por ver, o que é que ele quer dizer com isso? Porque eu entendo o que é ler a palavra, que é uma leitura oficial, ou mais de uma. Eu entendo o que é pregar, que é a pregação. Entendo o que é viver a palavra, que é a conduta da igreja, sendo, né, administrada de acordo com a palavra. E entendo o que é cantar a palavra. Agora, por ver a palavra, eu achei muito curioso que o Mark Dever, ele pontua que ver a palavra, nós vemos a palavra nas ordenanças. Quando está sendo acontecendo o batismo, ou quando se está celebrando a ceia, nós estamos vendo a palavra manifesta nos atos da igreja. Bacana, né? Perspectiva diferente, né, para nós. Então, culto, quando o senhor mencionou, né, que aqui é muito mais abrangente do que a pregação em si, o ministério da palavra, então é disso que se trata, né? O ministério da palavra no culto cristão. É a palavra como regendo todas as circunstâncias que vêm no culto e todos os elementos do culto. Entendi. Muito bem. Prosseguindo, gente, nós vamos ter o quê? O comentarista vai também dizer que a pregação precisa manter o seu propósito, que é revelar Deus e educar a igreja. Educar também a gente dá para entender como edificar, não é? Moldando-a de acordo com os valores do reino. Então nós vamos entender, né, que a pregação ela precisa manter esse propósito para o qual ela foi dada à igreja, foi dada por Deus à igreja, né? Que é revelar quem é o Senhor, quem é Deus, e edificar a igreja. Uma igreja que não dá primazia à palavra de Deus é fraca. Nós precisamos realmente ter esta consciência, né? Por isso que tem as igrejas aí do Caicai, Tem essas igrejas, né, que as pessoas pouco sentam, pouco têm realmente o tempo disponibilizado, organizado ali, sistematizado para ouvir uma exposição, né, com clareza, e ficam muito em movimentos, né? Então, essas igrejas aparentemente fortes, mas na verdade estão formando crentes fracos, pessoas com pouca base bíblica, né? E por último, a pregação deve possuir fundamentos sólidos, isto é, precisa ser bíblica e cristocêntrica. Também não é qualquer pregação, né? Não é qualquer discurso que é verdadeiramente uma pregação no sentido que Deus deseja, porque ela precisa ser bíblica e cristocêntrica. Ok. Pode continuar. Muito bem. E eu, assim, já fui aqui entremeando, né, os comentários, e eu quero que o irmão Luiz Carlos também acrescente algo, né, se tiver aí a nossa introdução. Essa fala que o senhor pontuou aqui da nossa lição, né, uma igreja que não dá primazia à palavra é uma igreja fraca, me faz lembrar uma frase que foi muito marcante, que foi num dos simpósios da CPAD, né, que ela fez aqui em Fortaleza. Foi uma frase muito impactante, se me falha a memória, foi Cláudio Honor de Andrade que disse na exposição dele. Ele disse que uma doutrina fraca não será páreo para as tentações. Ele estava mostrando que uma igreja que não é frequentemente exposta a uma exposição clara e firme das Escrituras, é uma igreja que não está habilitada para enfrentar as tentações e vencer. É uma igreja fraca, né? É uma igreja fraca. Então, nós temos muitos movimentos
no meio pentecostal temos movimentos errados, assim, exatamente por lideranças que não dão o devido valor às escrituras, né? Sobre eles pesam o encargo de preparar o texto, expor o texto, viver o texto, né? E conduzir a igreja a estar, a viver na centralidade do texto bíblico, né? Mas, de modo geral, igrejas que não dão primazia à palavra acabam sofrendo as severas penas disso, né? De negligenciar a palavra. Inclusive, essa é uma sentença, é um peso de Deus, né? Quando diz lá através do profeta, haverá dias, diz o Senhor, né? Em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de água, né? Mas da palavra. As pessoas pensam assim, isso aí é Deus dizendo que as pessoas vão ter sede do evangelho e nós estamos aqui para proclamar. Não, isso é uma proclamação de juízo de Deus. Ele está dizendo que um dia o povo vai querer ouvir a palavra e não vai ter, exatamente porque negligenciaram a palavra. Em Tessalonicenses também tem uma porção em que Paulo fala que por eles renunciarem, renegarem o evangelho de Cristo Jesus, o Senhor permitirá que venha a operação do engano para que eles acreditem na mentira. Então, se nós vemos assim que sob essa ótica da fome da palavra e essa ótica da profecia dita por Paulo em Tessalonicenses, às vezes uma igreja que tem um falso mestre, ela está tendo exatamente, na verdade, fazendo uso das palavras de Paul Washer, numa pregação dele, ele diz que os falsos mestres são o juízo de Deus sobre igrejas que negligenciaram o evangelho de Cristo. Muito bem. Irmão Luiz Carlos, então assim, o senhor destacou essa parte, né, da questão de igrejas que não dão primazia à palavra de Deus, né, que se tornam igrejas fracas. Eu queria avançar aqui para que a gente se detivesse agora sobre a palavra-chave, né? Sim. Que é pregação, tá certo? E eu fiz uma pesquisazinha aqui breve na internet, né? Sobre essa palavra. Por que se chama pregar, né? Por que se chama pregar? E eu vi que essa palavra, né? O verbo pregar, com sentido, ele tem um sentido de fixar com prego. Isso. Fixar com prego, né? E veio de uma palavra latina chamada plicare. E tem o homônimo dela, né? Ou seja, uma palavra com o mesmo som, com as mesmas letras, a mesma grafia, que significa fazer sermão, apregoar uma crença, né? E teve origem em outra palavra do latim, que é predicare. Né? Isso. Predicare. Assim, só fazendo aqui curioso mesmo. Um breve comentário. E é interessante que essa etimologia que você apresenta, né, a origem da palavra pregar, ela tem uma relação muito forte com o texto de Eclesiastes capítulo 12, verso 10 e 11. Eu até coloquei aqui na minha nota, o texto que diz assim, procurou o pregador achar palavras agradáveis. Eu nunca vou me esquecer disso quando eu comecei a querer preparar sermões. Eu entendi isso como uma orientação do grande pregador Salomão, né? Do pregador, né? De Eclesiastes. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão. Palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelo mestre das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Que maravilha, né? Exatamente. A palavra pregar, ela dá para aplicar nos dois sentidos. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos fixando a doutrina. Isso, como um prego, né? E isso, como alguém que está batendo ali o martelo sobre um prego para prender algo, né? A madeira, para fixar algo. E assim também, né? O pregador, ele está fixando as verdades bíblicas na mente, no coração. Na mente e no coração, do crente, né? Essa parte que o senhor apresentou me fez lembrar de um livro, do livro Quando os Anjos Silenciaram, do Max Lucado. Muito bacana. Lá no começo, acho que é no primeiro ou segundo capítulo do livro, ele conta de algumas memórias de infância que ele tem. E eu achei interessante. Ele é um pastor contando um exemplo de vida, né? E ele dizendo que a memória dele é que quando ele criança, o pai dele era um mecânico, né, que tinha as mãos calejadas, as mãos grossas. E aí o pai dele sentava no banco, botava a mão no joelho dele para mantê-lo quieto
para assistir o culto. Ele disse assim, quem estava pregando era um pastor muito idoso. Era uma pregação, para mim, uma criança, muito enfadonha. Não entendia nada que ele estava falando, mas era muito enfadonha. E eu queria me mexer, mas o meu pai com aquela mão pesada e grande segurando o meu joelho. Aí ele disse assim que tudo que ele encontrou para se entreter foi umas decorações que tinha nos bancos da igreja com as fitas e tinha umas agulhas, né, para fixar essas fitas. Ele tirou e começou a espetar os calos do pai dele. Ele viu que o pai dele não sentia nada porque era calo, era só aquela pele morta, né? Aquela pele dura, rígida. E ele foi fincando. Aí uma hora ele tocou na sensibilidade. Quando ele tocou, na mesma hora o pai dele fechou a mão bem forte e a agulha entrou. Aí o pai dele olhou para ele, aí ele disse assim, bem, essa é a lembrança que eu tenho. A próxima lembrança que eu tenho é que aquelas mesmas mãos estariam me dando uma surra mais tarde. Aí ele falou assim, é uma lembrança meio curiosa, mas eu me pego fazendo a mesma coisa hoje, já depois de velho. Só que eu não tô com uma pequena agulha. Eu tô com uma pregação. Tô com a espada, né? Eu não estou mais indo aos dedos encalejados do meu pai, mas eu estou tentando perfurar a carcaça dura de corações de pedra. E às vezes a palavra perfura e toca a sensibilidade. Mas às vezes eu continuo nesse trabalho, perfurando a casca morta, né? A pele morta e enrijecida, até alcançar a sensibilidade com o Evangelho de Cristo. Lindo, bacana, né? Bacana demais isso aí. Exemplo, realmente assim, uma analogia muito grande, né? Do que é o trabalho do pregador, né? Pregador, que tem realmente compromisso com a palavra de Deus. Exatamente. Né? É um trabalho árduo. árduo. Está ali para fazer uma performance, coisa do tipo, né? Mas que ele massagear o ego, né? Que ele tem realmente o desejo de transmitir a palavra de Deus, né? É verdade. Vamos ao estudo dos nossos pontos. Irmãos, fazer aqui uma pequena pausa, Luiz. O nosso recadinho do coração. Pedir a vocês para deixar aí o like, né? Curtir esse vídeo, tá certo? Para que a gente possa realmente alcançar mais pessoas e também que os irmãos possam compartilhar, que os irmãos façam um comentário, né? Pode ser uma crítica ao nosso trabalho, pode ser que o irmão acha assim que nós não estamos, né, fazendo algo que você vê na sua compreensão seria melhor. Então deixa aí o seu comentário. Se for positivo também, né, temos satisfação em ler, teremos satisfação em ler, de modo que faça aí, nos dê o apoio que nós precisamos para dar continuidade a este trabalho. Meus irmãos, nós estamos aqui prontos a receber as suas admoestações e exortações, tá certo? Pronto. Ele está usando aqui um termo aqui próprio, né, do que nós estamos tratando hoje. O primeiro ponto, irmão Luiz Carlos, é o ministério da palavra e seu propósito. Eu observei, até como a gente vinha conversando, né, que aqui nos tópicos ele vai usar sempre essa expressão ministério da palavra e não pregação, como ele usou no título da lição, né? Que, a meu ver, dá um sentido mais abrangente, né? Isso. Como nós vamos trabalhar aqui. O primeiro ponto traz assim, desse tópico, né? Subponto. A pregação como proclamação. E aí eu pergunto, primeiramente, o que é assim, essa proclamação, de onde vem essa palavra, né? Eu queria que você pudesse trazer aí a etimologia da palavra e dizer para nós qual é o propósito do ministério da palavra ou da pregação. Isso. A pregação ou proclamação vem daquela ideia que o nosso comentarista até pontua, né? Que é o querisso, né? Querisso ou querigma, né? Que é a proclamação. A ideia de proclamar as boas novas, a proclamar a palavra e tudo mais. Então tem a ver com isso, de proclamar a palavra, querisso ou querigma, né? Que é a mensagem, pregar a mensagem, né? Proclamar a mensagem. Tem a ver com isso. O grande propósito dela, como o nosso comentarista bem pontuou, é proclamar a glória de Deus, é anunciar a glória de Deus. O pregador, o pastor e a igreja, porque a igreja, isso estamos usando aqui o termo mais abrangente. Se
se fosse só a pregação em si, né, estaria bem recluso ao papel da exposição de um texto bíblico apenas. Mas, de modo geral, o ministério da palavra, o propósito dele, envolve proclamar a glória de Deus ao mundo. Então, esse é um propósito que está sobre um encargo da igreja como um todo e está sobre os ombros do pregador, do ministro, do mensageiro da palavra. Eu trouxe aqui algumas designações de alguns teólogos que falam sobre o propósito central da pregação. Por exemplo, o John Piper, ele enfatiza que a pregação deve ser centrada em Deus e na glória de Cristo. Ele acredita que o propósito do ministério da palavra é proclamar a supremacia de Deus e proclamar a supremacia de Deus, né, e apresentar todo homem perfeito em Cristo. Isso ele está usando como fundamento o texto de Pedro, capítulo 2, verso 10, né, aquele que nos chamou das trevas para a sua luz, né, aquele que nos fez indivíduos que vão proclamar as virtudes, né? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 28 a 29, que mostra a ideia de que o propósito da pregação de Paulo era apresentar todo o homem a Deus, né? a Deus perfeito em Cristo Jesus. Piper destaca ainda uma coisa. Ele destaca que a pregação deve ser expositiva, não no sentido de ser o técnico, no sentido, o método, né? Mas a exposição da Bíblia. A pregação deve ser expositiva e cheia de paixão pelo Evangelho. O Stuart Olyott é um outro teólogo, bem antigão. Ele é conhecido por sua abordagem mais prática e clara. Ele, inclusive, tem um livro chamado Pregação Pura e Simples, da editora Fiel, né? O Piper tem um livro chamado A Supremacia de Deus na Pregação. Essas são duas indicações que eu faço aos irmãos. Eu ia fazer lá no final, mas eu vou fazer logo no comentário, né? À medida que eu cito. Então, A Supremacia de Deus na Pregação, John Piper, Pregação Pura e Simples, Stuart Olyott. Olha o que ele diz. Ele enfatiza que o ministério da palavra deve ser expositivo também. Ele acredita que o propósito da pregação é comunicar a verdade bíblica de forma acessível e relevante para a vida das pessoas. É proclamar de maneira acessível e relevante para as pessoas. Ele também faz um alerta contra sermões chatos e técnicos. Ele faz um alerta sobre isso. Enfatiza a importância de sermos dominados pelas convicções forjadas pela própria palavra de Deus em nossos corações. Olha que coisa interessante. Ele enfatiza, primeiro, que a pregação não deveria ser técnica e chata, mas que o pregador ele fosse dominado, né, pela própria palavra em seu coração. As convicções da palavra dominar o seu coração e então ele as proclamar. E eu me lembro que eu acho que 17 anos atrás, acho que tem 17 anos, eu ouvi um sermão do pastor João Gonçalves. Ele estava pregando uma série, acho que foram uns 3 ou 4 sermões que ele pregou em 2 Coríntios capítulo 4. E naquela porção que Paulo diz assim, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, ele deu uma ênfase nisso. E ele falou uma expressão que ele repetiu algumas vezes, somente convicção produz convicção. Então, o indivíduo que proclama a glória de Deus, ele deve estar com o coração tomado por convicções a respeito da palavra de Deus, das verdades de Deus e da glória de Deus. O Paul Washer, ele destaca que o propósito da pregação é confrontar, edificar e transformar vidas. Ele enfatiza a necessidade de pregar o evangelho não apenas aos incrédulos, mas também aos crentes, né? O Washer acredita que a pregação deve ser cheia de verdade bíblica, deve ser desafiadora e cristocêntrica. E para não ficar apenas nesses teólogos americanos, né, eu tenho uma fala do pastor Antônio Gilberto, que é um teólogo pentecostal, dedicou a vida ao estudo da palavra de Deus, né, escreveu vários livros, vários artigos. Ele diz que o propósito da pregação é ensinar, edificar e preparar os cristãos.
ensinar, edificar e preparar os cristãos para viver bem e crescer na fé. Ele está falando, enfatizando aqui, exatamente a pregação dentro do ambiente do culto, né? Então, o propósito dela é ensinar, edificar e preparar os cristãos para viver bem e crescer na fé. Então, o resumo, o Ministério da Palavra tem o propósito de proclamar a verdade bíblica, edificar os crentes para viverem uma vida de acordo com os princípios divinos e, sobretudo, proclamar a glória de Deus às nações. Então, isso tudo faz parte do propósito da palavra de Deus. Muito bem. Só enfatizando aqui, Luiz Carlos, também sobre essa questão da pregação como proclamação, né? Porque a Bíblia, assim, traduzida para nós, nosso idioma, não é? Ela não vai trazer a palavra queriço, né? A gente vai encontrar lá a proclamar, pregar, Isso. né? E só lembrando, por exemplo, no caso de João Batista, que é a primeira vez que tem essa referência, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Pregando no deserto da Judéia, né? E lá no original vai ter queriço, querigma, né? Alguma coisa assim do tipo, né? E que é um modo como um arauto, né? O arauto que vinha na cidade, né? E anunciava. Anunciava, o rei vai chegando, né? E tal. E era uma forma de realmente assim falar alto, né? Aquela expressão assim como eloquente e chamando a atenção das pessoas, né? Para alguma mensagem que seria declarada. Interessante. Importante, né? Sobre essa questão da proclamação da glória de Deus, o nosso comentarista ele faz alusão a um comentário, é uma ideia que é transmitida por Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, do terceiro livro que eu queria indicar aos irmãos, Pregação e Pregadores. Eu já li também. Né? Pregação e Pregadores é um clássico de Martin Lloyd Jones, também da editora Fiel. E lá, Martin Lloyd Jones afirma que o propósito da pregação é dar às pessoas um senso de Deus e de sua majestade. Coisa maravilhosa, né? O senhor está falando aqui que o queriço, né, é o ofício do arauto que vem proclamando um monarca que está chegando, um rei que está chegando. Se nós conectarmos com essa ideia de Lloyd Jones, o arauto, com o seu brado, a voz forte, contundente às pessoas, ele dá às pessoas um senso da presença na majestade do rei que ele está anunciando. Esse é o ofício do pregador, do pastor, do ministro, do evangelista, do missionário, do professor da EBD. Esse é o ofício. É dar às pessoas, aos alunos, aos perdidos, pecadores, aos cristãos, todas as vezes que a palavra de Deus é proclamada, este senso da presença de Deus, essa impressão de que ele se faz presente naquele momento, né? O segundo subponto traz aí como título o caso emblemático de Lídia. Essa referência aí está em Atos capítulo 16, né, quando Paulo chega ali a Filipos, né? E aí a pergunta motivadora aqui para você é a seguinte: escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, Paulo diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, ou o ouvir a palavra de Deus, né? O caso de Lídia, que se converteu ao ouvir Paulo pregando em Filipos, é um exemplo clássico dessa verdade. Aí a minha pergunta, que primeiro foi realmente uma introdução para eu fazer a pergunta. Qualquer discurso feito de forma eloquente em uma igreja ou não, né? Utilizando um texto bíblico ali, pode ser considerado uma pregação que leve pessoas à conversão, ao arrependimento? E aí é essa a pergunta. A pregação da palavra não pode ser limitada apenas à eloquência ou à mera exposição. Ela não pode ser limitada a isso. Quer dizer, não é um discurso performático. A proclamação da palavra tem a ver com elementos externos, que são, por exemplo, há 3 elementos na pregação: a matéria, o método e o propósito. A matéria é o conteúdo da pregação,
O método é a comunicação, a forma como esse conteúdo vai ser transmitido, e o propósito que é a persuasão, né? Alcançar o ouvinte, o coração, né? Aplicando aquelas verdades ao coração do ouvinte. Isso significa dizer que se você tiver o conteúdo, o método e o propósito, isso consiste numa pregação bíblica? De maneira nenhuma. Nós compreendemos que se faz necessário de um outro elemento que está para além desse elemento externo, desse elemento que tem a ver com o preparo que o indivíduo faz, né, da mensagem e tudo mais. Esse elemento é a obra do Espírito Santo de Deus. Eu compreendo perfeitamente de que, em primeiro lugar, o pregador ele precisa ser alguém que é tomado por essas verdades bíblicas. É alguém que é cheio do Espírito Santo, é alguém que vive na dependência do Espírito Santo, e de acordo com a graça que o Espírito Santo concede a ele, esse pregador ele vai ministrar a palavra, proclamar a palavra. E vai acontecer o que é dito aqui nesse caso emblemático de Lídia. À medida que ela parou para ouvir a exposição da palavra ministrada por Paulo, o Espírito de Deus abriu seu coração para compreender as verdades da fé. Isso é algo que está para além do método, do mecanismo, da oratória, de tudo mais. Eu sempre costumo dizer, eu já disse isso lá na Central, quando eu estava pregando aos irmãos, em uma ocasião que eu estava pregando na doutrina, eu disse, irmãos, eu tenho uma percepção pessoal sobre isso, uma experiência pessoal com a pregação e o sermão e a exposição. Eu entendo que há uma distinção entre o sermão e a mensagem. E essa distinção eu entendo da seguinte maneira: o sermão diz respeito àquele sermão, que é meu dever, ler o texto, aplicar as metodologias de aprendizado do texto, de percepção do texto, de composição de um sermão e a metodologia, a maneira como eu vou expor essas verdades visando alcançar o propósito, que é a persuasão, né? Alcançar o coração dos meus ouvintes. Isso é o sermão, né? Do preparo à entrega dele. A mensagem é algo que eu não posso fabricar. A mensagem ela está embutida no sermão. Ela vem quando o Espírito Santo atua na exposição do sermão. Ela está para além dos meus recursos, da minha capacidade. De repente eu estou pregando aqui, estou pregando sobre comunhão entre os irmãos. Fazendo uma pregação eloquente sobre a comunhão e tudo. Estou pregando, mas tem 3, 4 pessoas que estão chegando lá com problemas financeiros. Ou alguém está com um problema que está lhe deixando profundamente deprimida, com pensamentos até suicidas. Eu estou falando de comunhão e essas pessoas estão precisando de serem alcançadas em outras esferas de sua vida. E de repente, isso já aconteceu, no final de uma pregação, alguém chega e diz assim, rapaz, a pregação falou profundamente comigo. Eu tive a curiosidade de saber em que área, né? Aí a pessoa chega e diz assim, eu estava passando por isso. Uhum. E Deus falou comigo. Aí eu fiquei assim, mas o que eu preguei? No meu pensamento eu fiquei pensando, o que eu preguei? Eu não falei nada sobre isso. Não consigo visitar nada nas minhas exortações, admoestações ali, que possa de alguma forma tocar essa esfera de necessidade dessas pessoas. E é aí que eu percebo a insignificância do vaso com relação à glória de Deus. Deus usa a instrumentalidade da pregação para ministrar as pessoas de maneira eficaz. No livro Pregação e Pregadores, o Martin Lloyd Jones diz assim, eu posso fazer 30 visitas por dia, mas uma só pregação me faz alcançar 2.000 pessoas. Tá entendendo? Quer dizer, enquanto ele vai pegar ele faz 30 visitas, às vezes ele é eficaz em 4, 5 delas. Ele vai ter que tornar a visitar algumas outras famílias dezenas de vezes até ver algum problema resolvido, solucionado. Mas numa pregação, ele consegue alcançar todas as pessoas do auditório de uma única vez. Por quê? Porque ele está pregando e Deus está dando a mensagem para o seu povo. Então, a pregação está muito além do mero discurso. Luiz Carlos, assim, é muito bom quando a gente prega a palavra, quando as pessoas respondem positivamente, né? É muito bom isso.
gratificante para o pregador. Eu sei que isso assim não é obrigado a acontecer todas as vezes que pregamos, né? Mas é muito bom ver essa reação positiva. A gente vê isso em outros momentos, ali no livro de Atos. Pedro, quando ele prega ali depois da descida do Espírito Santo, né? Ele faz aquele discurso, aquela pregação, e as pessoas respondem, né, positivamente. Aquelas 3.000 vidas se rendem a Cristo, né, e aceitam e recebem, creem em Jesus como Salvador. E outros exemplos, Paulo pregando nas sinagogas, nas suas viagens missionárias, né, alguns aceitando, crendo, né, e outros rejeitando, outros se opondo, né. Mas assim, é muito bom. Ruim é quando, assim, sempre que a gente prega e as pessoas são indiferentes, né. Eu sei que hoje tem muitas coisas forçadas, pessoas que querem, no final da mensagem, fazer aquele movimento, né? Aí tal, vem à frente. Assim, ele prometeu, né? Ele tem que cumprir, né? Mas quando o Espírito de Deus realmente pega as nossas palavras, né, e ateia fogo nelas e incendeia realmente aquela pregação, então a gente vê pessoas chorando, pessoas, né, vindo à frente espontaneamente, fazendo um compromisso de servir melhor a Deus, né? É muito positivo. E eu acho que realmente assim, o exemplo de Lídia, ele é muito válido. É verdade. É muito válido, porque Paulo estava ali, não era um templo, Paulo estava ali à beira do rio, né? Não tinha um local de reunião, não tinha uma sinagoga naquela cidade, né? E Lídia ficou prestando atenção, havia algumas mulheres ali no rio, ali parece que estavam lavando roupas, alguma coisa assim, né? E aí ela presta atenção à mensagem de Paulo, e aí o Espírito de Deus abre o coração dela para receber a palavra. O senhor falou sobre a questão do fogo aí, né? Acho que foi talvez algum irmão que estiver assistindo vai me corrigir se eu estiver errado. Não sei se foi John Wesley que disse, ponha fogo nos seus sermões ou ponha os seus sermões no fogo. É verdade. É verdade, né? O terceiro ponto, subponto, aliás, diz assim, a pregação como instrução. E aí nós vamos ter aqui a lição, né? O comentarista apresentando o ministério da palavra em uma outra perspectiva, né? Se os irmãos observarem bem, são dois aspectos, né? É a proclamação e aqui a instrução. O caso de Lídia é um caso, ele está apresentando um exemplo, né? Da proclamação, e quando essa proclamação alcança um coração e tudo mais no poder do Espírito de Deus. Aí aqui ele vai seguir para uma outra etapa do ministério da palavra e seu propósito. Então a pergunta motivadora é, além de proclamação, qual o outro propósito do ministério da palavra, né? Eu sei que a resposta está dada aqui no título do subponto, mas aí o irmão vai fazer o comentário extensivo desse ponto. Em Efésios capítulo 4, versos de 11 a 16, quando Paulo menciona ali os dons ministeriais, nota que os 5 dons ministeriais, profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre, todos eles de algum modo estão envolvidos com a proclamação, estão envolvidos com o ministério da palavra, né? O apóstolo é aquele que proclama os fundamentos, né, da fé, apresentam o Cristo, eles plantam igrejas. Os profetas são aqueles que proclamam o coração de Deus para o povo, as verdades de Deus para o povo, os evangelistas que proclamam o querigma, a mensagem evangelística, os pastores, aqueles que apacentam, os mestres, aqueles que instruem. Todos eles, o apóstolo Paulo arremata dizendo que a função deles é que eles foram dados por Cristo para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos tem a ver com Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, ali que Paulo diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí no verso 29 ele diz assim, porque aos que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O aperfeiçoamento é essa acomodação do nosso caráter, da nossa vida,
a imagem de Cristo. Então, toda a proclamação visa ser um instrumento de Deus, né, que vai lapidando e esculpindo a imagem de Cristo no caráter do cristão. E a edificação do corpo de Cristo tende a ver com essa construção do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo amado de Deus, que vai sendo ali construído, edificado, né, sendo formado. O objetivo de todo alcance é a unidade da fé, Paulo fala ainda em Efésios, para que eles cresçam e atinjam a estatura completa de Cristo. Isso implica maturidade espiritual e conhecimento do Filho de Deus. Note, é por meio das verdades bíblicas, da proclamação das verdades bíblicas e do povo que responde positivamente a elas, né, sendo tocado e transformado, né, pela renovação da mente, que os cristãos são conformados à imagem de Cristo, a igreja do Senhor é edificada, ela ganha mais vínculo, mais amor, que une a fé, dando unidade, e ela começa a crescer na estatura completa de Cristo, tendo maturidade, né, maturidade e conhecimento de Cristo. Então esse é um dos principais propósitos. Se a gente observar, por exemplo, Hebreus capítulo 5, versos de 15 a 14, o autor de Hebreus repreende os crentes por ainda serem crianças espirituais, incapazes de discernir as verdades profundas de Cristo, né? Profundamente a palavra de Deus, e ele exorta esses cristãos a novamente a voltarem a se alimentar, né, novamente das questões elementares da fé, para que por meio desse alimento sólido, né, eles possam crescer e amadurecer. Perceba que quando nós encontramos uma igreja cheia de carnalidade, uma igreja cheia de vícios, cheia de fraquezas e limitações, é porque essa igreja não está se limitando a viver de acordo com a palavra de Deus, a sondar e ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tanto proclama, quanto ela dá a instrução necessária, né? O alimento necessário para que essa igreja possa crescer e amadurecer, alcançar maturidade espiritual. O escritor aos Hebreus, ele diz: vocês já deveriam ser mestres. Vocês deveriam ser mestres, mas vocês ainda são infantis. Eu tenho que tornar a ensinar a vocês os rudimentos de Cristo. Tem uma ocasião, acho que é em Romanos, eu não sei se é em Romanos ou é em Coríntios, que Paulo usou uma expressão assim: eu digo isso por causa da fraqueza da vossa mente. Se você for trocar em miúdos o que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim: eu digo isso porque vocês são lentos para compreender coisas simples. Então Paulo começa a fazer ilustrações, que ele diz assim, são ilustrações descabidas. Vocês são lerdos para entender coisas simples. Por quê? Porque não tem maturidade. E 1 Pedro capítulo 2, verso 2, Pedro fala para aqueles cristãos, que são os cristãos da dispersão, para eles voltarem a beber do leite espiritual, para que por eles alcancem crescimento. Então, em resumo, a pregação não é apenas uma exposição eloquente da palavra de Deus. É uma instrução vital para o crescimento e amadurecimento da igreja. A pregação deve ser fiel às Escrituras, deve ser desafiadora e centrada em Cristo, visando esse amadurecimento dos cristãos. Certo. Eu queria acrescentar aqui, irmão Luiz Carlos, que assim, eu vejo também nesse ponto, né, que quando ele coloca a pregação como instrução, eu sei que há pessoas que costumam dizer, não, fulano, assim, pregar não é ensinar, ensinar não é pregar, né? Por exemplo, o professor na escola dominical, ele tem que ter toda uma postura didática, né? Didática e tal, porque ele ali está realmente ensinando. Mas quando ele está lá no culto de domingo, ou no culto campal, no culto de rua, ele grita e fala alto, né? Enquanto ele está ensinando, ele está ali meio que conversando, dialogando, expondo, de forma bem didática, né? E assim, tem esta distinção, sim, é importante fazer, né? Porque você precisa
pegou aquelas pessoas, né? Recebeu aquelas pessoas que creram em Cristo. Então, depois elas precisam passar por um processo de educação, né? Isso. De instrução. E aí, para instruir as pessoas, não pode ser, né, com aquela coisa muito exaltada, tem que ter um tom de voz adequado. Tem que ter espaço para diálogo, né? Exatamente. O aluno quer fazer uma pergunta ou quer fazer um acréscimo. E às vezes nesse acréscimo ele tem de fato, ele mostra que está de fato compreendendo, ou às vezes ele revela que não está compreendendo no acréscimo, e aí o professor pode ajudá-lo, né? Orientá-lo ali, né? Agora sim, isso não quer dizer que enquanto eu prego a palavra de forma eloquente, num domingo, em qualquer outro momento assim mais festivo, não quer dizer que também não haja ensino, que não haja instrução, né? É importante dizer que você não vou pegar uma pregação e não instruir as pessoas, não ensinar as pessoas, né? Claro que realmente obrigatoriamente tem que haver ensino, né? Tem que haver. Mas que há necessidade de uma distinção também assim, a questão de um momento. É seguinte, o conteúdo, o recurso, né? Os elementos que se usa, né? Os recursos, né? O conteúdo, os recursos e o propósito. O conteúdo e o propósito sempre é o mesmo. O conteúdo é a palavra de Deus, é o evangelho, e o propósito alcançar os corações. Mas os recursos utilizados são diferentes na pregação e no ensino, né? Muito bem, gente. Que bom, estamos aqui já avançando, né, para o segundo ponto, segundo tópico, que traz como título o Ministério da Palavra e sua importância. E aí, importância, né, tem a ver com aquilo que importa, né, com aquilo que a gente traz para dentro da gente, né? Importar é quando você, por exemplo, em sentido de comercial, né, a importação é aquilo que se compra de fora para dentro por dar valor àquela matéria, aquele como a gente pode dizer, aquele produto, né? Sim. A nação compra de outra nação aquilo que é necessário para ela. Então, aquilo que realmente é necessário. E aí o primeiro subponto é a edificação da igreja, tá certo? E a pergunta motivadora é: qual a importância da palavra para a edificação da igreja, tá certo? E como se dá essa edificação? Pronto. A palavra, ela tem esse propósito de ajudar na instrução da igreja, para que ela possa ser edificada. A edificação aqui tem a ver com aquilo que a gente leu em Efésios, capítulo 4, né? Onde por meio da exposição e do ensino da palavra, os cristãos são trazidos à unidade da fé. Por unidade da fé, não quer dizer apenas que eles são unidos pela mesma confiança em Cristo Jesus, mas que eles têm unidade nas mesmas verdades, nos fundamentos, no conteúdo de sua fé, nas verdades pressupostas nessa fé. Então eles têm unidade nisso. Lá em Judas ele fala, né, sobre os irmãos entrarem, né, na peleja, na pregação, né, a combater o bom combate da fé. Essa fé aqui não é a convicção, né, confiança, mas é o conteúdo da fé, as verdades, né, o conjunto de doutrinas, né? Sim. Então, quando Paulo fala que essa instrução, esses ministérios, a proclamação, de modo geral, ele funciona para que a igreja inteira seja edificada e ela tenha unidade na fé, tem a ver com isso, com que os irmãos tenham uma única maneira de pensar. Como Paulo faz isso, por exemplo? Um exemplo disso é Filipenses, capítulo 2, quando ele está falando com Evódia e Sintique, né? São duas mulheres que servem ali na igreja de Filipos, elas têm proeminência naquela igreja. Alguns acreditam que eram diaconisas, né, naquela igreja, e elas tinham um trabalho ministerial muito forte, mas que elas começaram a estar em desacordo. E como é que Paulo fala a ela, né? Ele diz que elas têm que exorte a elas, né, para que elas tenham o mesmo sentimento, uma mesma maneira de pensar. E aí quando ele faz, Paulo tem
tem essa coisa, eu costumo dizer que Paulo é um camarada engraçado. Ele é um mecânico que ele pega ali uma caixa de ferramentas e ele guarda joia. Tu tá entendendo? Diz assim, pega aí aí na minha caixa de ferramentas, o que é que tem aqui? Aí você olha que tem um alicate, tem um serrote, tem chave de fenda, tem uma joia. Você quem é que guarda uma joia aqui? Então tá Paulo falando sobre comunhão na igreja, tá tentando resolver um problema de duas irmãs que estão em desacordo. Aí ele me tira uma joia dessa, porque ele diz assim, vocês têm que pensar a mesma coisa, gente. Diga a elas aí que elas têm que ter unidade, elas têm que pensar a mesma coisa. Olha, vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e achando-se na forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão em cima no céu, embaixo na terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que é que Paulo tira para falar para duas irmãs não brigarem. Então, o ministério da palavra tem a ver com a edificação da igreja. Trazer à igreja a unidade da fé, ao vínculo perfeito do amor. Né? E como ela faz isso? É a segunda pergunta do Senhor. Por meio de exortação e encorajamento, aconselhamento. Né? Então a palavra tem essa função. Ela, como se dá a edificação na comunhão cristã? Né? A edificação ocorre por meio da comunhão dos crentes, a palavra traz o povo à comunhão. Por meio da palavra, as pessoas são exortadas, quer dizer, são encorajadas, elas recebem consolo. Em 1 de Coríntios, Paulo tem uma expressão incrível. Ele diz assim que nós consolamos aos outros com a mesma consolação... 2 Coríntios, né? Capítulo 1. Com a mesma consolação com que fomos consolados. Olha que coisa maravilhosa. Então ele faz isso por meio de quê? Por meio da proclamação. Na igreja tem pessoas que precisam ser encorajadas. Por exemplo, o escritor da Epístola aos Hebreus está escrevendo a uma igreja que passou por muitas intempéries. Aqueles irmãos sofreram o espólio dos bens, né? Ou seja, tiveram a casa tomada pelo Estado, os bens tomados pelo Estado, ficaram à míngua. E aí eles estavam recobrando o ânimo, já estavam novamente conquistando bens e vivendo uma vida sossegada. E de repente eles estão às vésperas de enfrentar um novo levante, uma nova perseguição. O escritor, a Epístola aos Hebreus, começa a encorajar aqueles irmãos. Uma expressão usada em Hebreus, que é usada quase que a cada capítulo, é uma expressão que no grego equivale a continue a continuar. Então ele está exortando aqueles irmãos, encorajando aqueles irmãos. E consolar. Ora, irmãos, se os irmãos observarem, por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo começa a falar, fazer uma exortação àqueles que se gloriam, né? Ele diz assim, eu poderia me gloriar, eu conheço um homem em Cristo Jesus, se no corpo não sei, ou no corpo, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi levado até o terceiro céu e lá viu coisas inefáveis que não são permitido dizer ao mortal. Aí ele vai dizendo, aí ele diz assim, ele até então ele não diz quem é. Eu acho que ele não tinha intenção, mas na eloquência da fala dele, ele acabou expondo, se entregando, né? Quando ele diz assim, mas por causa dessas revelações, o Senhor me deu um espinho na carne. E ele começa a falar sobre isso, sobre as dores e sofrimentos dele, desse espinho na carne, até o ponto em que ele diz que ele orou por 3 vezes. A expressão equivale a dizer que ele orou insistentemente, ele clamou mesmo. Né? Ele puxou o sino do céu como quem ia arrastar o céu para baixo, dizendo, Senhor, tira de mim, né, esse espinho. E o Senhor respondeu a ele, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí ele diz, de modo que agora eu me glorio muito mais nas minhas fraquezas, nas minhas dores, nas minhas falhas, né, nas minhas limitações, porque quando eu penso que sou fraco é que eu sou forte. Então eu lhes pergunto, quantas pessoas na história do cristianismo, depois de Paulo, não foram renovadas
por causa das consolações que Paulo foi consolado ali em 2 Coríntios. Então, é por meio disso que a palavra vai edificando a igreja, trazendo a igreja a essa unidade da fé, exortando aqueles que estão fracos, né? Admoestando aqueles que estão se desviando e consolando aqueles que estão entristecidos. É por meio disso. Glória a Jesus. Muito bem, irmão Luiz Carlos. Então, assim, a palavra ela é muito importante para a edificação da igreja. E é um ministério muito carente, né, gente? Precisa realmente ser um trabalho, assim, feito dos líderes, de formação de pregadores, de capacitação de pessoas para exercer esse ministério. Claro que o chamado vem de Deus, né? A vocação vem de Deus, mas que deve haver um investimento, deve haver algo que possa realmente formar esses pregadores como escolas teológicas, como institutos, né, teológicos, para que a gente possa ter pregadores realmente melhores a cada dia, porque é muito importante para a edificação da igreja. É verdade, né? É verdade. Porque pregador não se faz assim da noite para o dia, né? Não se faz de qualquer forma. Alguém diz, mas Paulo mal aceitou, mal creu, já Mal? estava... Mas ele tinha todo um lastro, né? Além conhecimento disso, ele tem 14 anos de preparo no deserto, né? Isso. E o pessoal esquece. Exatamente. Então, nós temos que entender. Se pregador realmente que são bons pregadores, vamos usar essa expressão, né? Não se faz da noite para o dia. E assim, há quantos anos muitos de nós está no ministério, né? E ainda sentimos dificuldades de expor a palavra, e ainda sentimos dificuldade, medo, inadequado, né? Inadequado, né? E é importante assim que haja realmente grande incentivo, né, dos pastores na formação, na preparação, na capacitação, né? É claro que a pessoa tem a sua jornada com Deus, né? Tem a sua jornada tem a sua pessoal, jornada com né? Deus, mas precisa também. Foi-se o tempo, né, Josué, da igreja dizer que teologia esfria crente, né? Foi-se o tempo que a gente tinha essa ideia de que estudar as escrituras, isso vai esfriar, vai engessar a obra. O intelectualismo, o anti-intelectualismo cristão é uma pedra de tropeço na igreja, né? Eu vi uma pessoa uma vez chegou numa classe de teologia e disse assim, a pessoa tem que ter cuidado de estudar muito as escrituras. Aí inadequadamente usou o texto de Gálatas, que a letra mata. Eu achei um absurdo aquilo. Isso aí foi muito usado, quando passou para mim, aí eu disse assim, meu irmão, quando Paulo fala letra mata, ele está falando, não está falando de teologia, nem de estudo da palavra, ele está falando da letra da lei. A lei não tem a capacidade, por causa da fraqueza da carne, você está em Romanos, capítulo 8, por causa da fraqueza de nossa carne, a lei era impossível que ela desse vida. Ela apresenta o caráter moral de Deus, mas ela é incapaz de inserir esse caráter em mim. Então ela mata, porque eu sou inadequado para ela e ela não tem meio termo, ela mata. O Espírito é que dá vida. Por quê? Porque o Espírito tanto é o Espírito daquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, como é o Espírito que infunde a lei na tábua do coração, conforme a profecia de Ezequiel. Aí eu disse assim, mas irmão, a Bíblia não tem nenhum versículo que diga que eu tenho que ler pouco ela, ou estudar pouco. A Bíblia fala de eu meditar no livro da lei de dia e de noite, fala de essa palavra estar na minha boca, na minha mente, nos umbrais da porta. É assim que a palavra trata as Escrituras. A proclamação, Paulo diz que a gente deve pregar em tempo e fora de tempo. Então não tem nenhuma porção da Bíblia que diga que eu devo que tratar assim, rapaz, vai com calma, porque senão tu esfria. Esfria o quê? É uma coisa tão... Muito bem. Vamos avançando aqui, irmão Luiz Carlos. E o segundo subponto que eu quero juntar com o terceiro, né? Ok. Tá certo? Pra gente, eu acredito que é possível englobar aqui os dois. Sim. Sendo que o segundo traz como título Formação de Valores e o terceiro Resistindo diante de uma cultura sem Deus. E a pergunta
motivadora que eu lhe faço é a seguinte: no contexto atual, qual a importância, entenda bem, no contexto atual, né? Pensando no tempo em que nós estamos vivendo, qual a importância da pregação como instrumento para a formação de uma consciência cristã, ou seja, uma cosmovisão cristã, né? E também de resistência diante de uma cultura sem Deus. Ok. Qual é a importância da palavra nesse contexto atual para essa formação de uma consciência cristã e resistir a um mundo sem Deus? A pregação da palavra de Deus desempenha um papel crucial na formação de valores e na resistência de uma cultura secularizada e sem Deus. Só para apresentar aqui, primeiro que cosmovisão, né, a ideia de como você enxerga o mundo, sobre que lentes. Cosmovisão tem essa figura, né, como se eu estivesse enxergando o mundo e através dessas lentes. Eu tenho um astigmatismo e um pouco de miopia, então se eu tiro os óculos, eu me enxergo com uma certa dificuldade. Se eu coloco, eu enxergo com mais clareza, porque eu estou olhando o mundo sob a perspectiva dessas lentes que eu estou usando. Então a ideia de cosmovisão tem a ver com esses pressupostos, essas ideias, esses axiomas, essas verdades que estão na minha consciência e que me ajudam a contemplar o mundo sob essa perspectiva. Então perceba que a formação da consciência cristã, a palavra, a pregação da palavra é imprescindível, é crucial para a formação da consciência cristã. A pregação, por exemplo, expõe os crentes a verdades bíblicas, ensinando princípios divinos, moldando a compreensão dos crentes, de modo que ele compreenda o mundo à luz da fé cristã. Ele ajuda os cristãos a desenvolver uma consciência sensível às questões morais e éticas. Quer dizer, o cristão ele passa a enxergar questões éticas e morais, por exemplo, como o aborto, questões como a eutanásia, ou questões outras como o uso da internet, as IA, né, inteligência artificial, e outras questões mais da sociedade. Ele enxerga-as à luz da ética cristã, à luz da perspectiva cristã. E a pregação e o ensino da palavra, ou seja, o ministério da palavra, é que ajuda o cristão a nutrir, a desenvolver uma consciência sensível, né, que capacita ele a uma consciência sensível para que ele tenha a capacidade de ter uma percepção das questões morais, éticas, espirituais, capacitando o cristão a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Então, tudo isso faz parte da proclamação da palavra de Deus. Um cristão que tem uma mente, uma cosmovisão forjada na forja da palavra de Deus, ele tem uma mente forte, né? Ele é um cristão inteligente, é um cristão racional. Ele não se amolda a esse século, né? Ele é transformado pela renovação da mente. Ele compreende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Ele está alinhado com a vontade de Deus. E esse cristão, só este cristão que tem uma mente assim robusta na fé, ele tem a capacidade de resistir às tentações culturais, né? Aos embates culturais né, do mundo que vivemos. Vivemos uma cultura cada vez mais secular. Secular tem a ver com o que é do nosso século, né? Tem a ver com o que é do nosso século. O termo secularismo, ele abrange uma série de outros ismos, né? Ele abrange o materialismo, né? E muitos outros ismos, ok? Então o secularismo é tudo aquilo que é do secular, é aquilo que é do mundo, é deste século, dessa era. Tem a ver com a mentalidade carnal, a mentalidade afastada do mundo. Um cristão cuja mente é nutrida na palavra de Deus e é sensível, tem uma consciência sensível quanto às questões morais, éticas, espirituais, ele tem a capacidade de nutrir, de desenvolver a capacidade de resistência aos embates culturais. Então, nessa cultura que vivemos, né, o cristão, a pregação atua como um antídoto espiritual
fortalecendo os crentes para resistirem às influências negativas, permanecendo firme na fé. A palavra de Deus oferece direção clara sobre como viver em conformidade com a vontade de Deus. Então é isso que a palavra de Deus faz. Ela nutre, resumindo, nutre a mente, o coração, a consciência do cristão com verdades sólidas, fazendo-o enxergar com mais sensibilidade uma percepção espiritual e teológica as questões culturais, as questões éticas e morais e espirituais do mundo, enxergando-as à luz da vontade de Deus, e dá a esse cristão a capacidade de resistir às tentações da cultura pós-moderna. Por exemplo, na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, 16, 17, né, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, concupiscência, irmãos, não é concupiscência, concupiscência da carne, é um desejo desenfreado da carne. Concupiscência dos olhos, desejo desenfreado dos olhos, soberba da vida, não são de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é isso que a palavra de Deus faz. É importante, sim, assim, irmão Luiz Carlos, destacar aqui um trechozinho do que o comentarista escreveu, irmão, nosso pastor José Gonçalves, né? Ele disse que para isso, né, para formar esses valores, dar essa cosmovisão, é preciso que a igreja, tá certo? Vem aqui. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, sua visão de mundo, né? Ou seja, é importante que a igreja, e aqui cabe principalmente às lideranças, aos pastores, aos mestres da igreja, né, ensinar todo o conselho de Deus. Como Paulo disse, né? Disse ali aos anciãos de Éfeso, né, na sua despedida. Deus é testemunha, né? Porque assim, a igreja, ela tem que trazer a palavra na prática da vida cristã, né? Para que o cristão, aquele que está sendo formado, sendo preparado, né, na sua fé ao longo da sua caminhada, ele saiba, olha, como é que eu devo agir, né? Como é que eu devo proceder. Porque, por exemplo, nós não temos uma mensagem de como ser cristão no trânsito. É verdade. Né? Como é que o cristão deve dirigir no trânsito? Meu amigo, sai da frente, né? Se eu tenho um amigo sair, ele lhe atropela. Segunda-feira ele conversando comigo, ele disse: Luiz Carlos, eu vou lhe dizer onde eu peco muito é no trânsito. Olha aí. Aí ele começou a dizer: rapaz, eu entro... Tudo aquilo, a ira entra a ira, né? Entra a arrogância, a soberba. Então, assim, irmão Luiz Carlos, falando dessa questão, né? De ensinar de forma prática todo o conselho de Deus, trazendo para a vida diária das pessoas. Isso vai formando um conjunto de valores. É verdade. Né, de como a pessoa... Sei que hoje, por exemplo, se dá muito ênfase na família, de como ser um bom marido, de como ser uma bom boa filho, esposa, uma boa esposa, né? Isso é importante, mas a vida não se restringe só a isso, né? Então se restringe ao mundo do trabalho. Como é que é o cristão no mundo do trabalho? A né? ética no trabalho. A ética no trabalho. Que ele vai fazer para ser luz do mundo lá no seu ambiente de trabalho. Né? Será que as pessoas vão realmente vê-lo como um cristão? Né? Eu sei que também aqui ele está principalmente trazendo a questão desses valores distorcidos que hoje há na sociedade, nessas ideologias. Também a palavra vai nos ajudar a combater isso, né? A não se deixar seduzir por isso daí. Né? É verdade. Mas também nessa questão mais prática do dia a dia. Né? Eu me lembro, por exemplo, que meu pai foi pastor, ele já está com o Senhor hoje, e os pastores ensinavam essas questões práticas. A questão de, por exemplo, frequentar a casa do próximo de forma
constante, que incomodasse, ensinavam isso, né? E assim, coisas que ainda hoje eu trago para mim porque eu via sendo realmente, né, tratado nas pregações, nos cultos de doutrina, nos cultos de ensinamento, né? É interessante. E a gente, assim, hoje sente muita falta. As pessoas, eu sei que os nossos pastores, muitos hoje têm uma pregação assim expositiva, muito bem se atém ali dentro do tema, né? Mas que muitas vezes carece, né, dessa aplicação na vida cotidiana, na vida prática das pessoas, né? Muito bem, irmão Luiz Carlos. O terceiro ponto traz como título aqui: o ministério da palavra e sua fundamentação. Aí o primeiro subponto deve ser cristocêntrico. E aí eu lhe pergunto, né, qual é o alvo da pregação? E o que é mais importante na pregação? Se é o método, ou se é o conteúdo, ou se ambos, né? Ok. Primeiro, o nosso comentarista pontua ser uma pregação cristocêntrica. A ideia de que a pregação, de algum modo, deve visar revelar a pessoa de Cristo. Os irmãos devem lembrar de uma história contada por Charles Spurgeon, né? Ele montou uma escola de pregadores, e lá ele formava pregadores, os pregadores saíam para pregar e tudo mais. E tinha um rapaz que ele era extremamente habilidoso. Era um jovem muito habilidoso mesmo, dos melhores. E ele conta como esse rapaz preparou um sermão extremamente sofisticado. Um sermão nos trinques, né? Tipo assim, impecável o sermão. E ele pregou com muita ousadia aquele sermão e tudo. E ao terminar a exposição, ele chegou para um ancião da igreja e disse: e aí, o que o senhor achou? Qual a sua avaliação da exposição? E aí o ancião, para surpresa do jovem, disse assim: achei muito pobre. Eu achei um sermão muito pobre. Ele: como assim? Eu fiz o uso correto de tudo. Eu pesquisei, eu apresentei o aspecto histórico, apresentei as proposições do texto, eu apresentei a hermenêutica, uma hermenêutica correta, uma exegese correta. Eu fui no texto. Como é que o senhor pode ter achado o texto pobre? Aí o ancião disse assim: eu vi quase nada de Cristo nele. Aí o jovem disse assim: mas o senhor não notou? O texto não falava nada sobre Cristo. E aí o ancião disse: meu filho, você não sabe que todos os caminhos levam a Londres? Né? No contexto dele, né? Todos os caminhos não levam a Londres. Aí ele: sim, e o que isso tem a ver? Ele: assim também, todo texto bíblico leva a Cristo. Todo texto bíblico leva a Cristo. Traulitada. Aí o Spurgeon, ele contou essa história e ele diz assim: assim eu aprendo e assim eu faço. Quando eu estou num texto bíblico expondo, eu procuro o caminho do Senhor, o caminho da cruz. E se eu não encontro, eu cavo valas e puro muros. Mas eu encerro quando eu chego aos pés da cruz. A mensagem tem que ter Cristo. Tem que apontar para Cristo e sua obra redentora. A Bíblia é um livro sobre Cristo. Sobre Cristo. A gente não tem muito tempo, mas eu fiz questão. Saiu aquele, eu acho que foi do Orlando Boyer, saiu um comentário numa época, não sei se foi dele, em que ele fez os títulos de Cristo em cada livro da Bíblia. Eu tinha dito para minha esposa, né, Solange, eu vou decorar para eu recitar os títulos de Cristo nos 66 livros da Bíblia. Não recite hoje. Não, hoje não. Aí ela disse: não, você não vai conseguir, não. Ela me incentiva desse jeito, né? Não, você não vai conseguir, não. Eu disse: como é? Mas por que tu quer fazer? Eu disse: não, porque eu quero pregar sobre o eu sou de Cristo no Evangelho de João. Eu vou começar uma série sobre 7 eu sou, e na introdução eu quero recitar os títulos de Cristo. Ela: não, mas tu não vai conseguir, não. Aí eu disse: pois está certo, pois eu vou lhe surpreender. Aí eu decorei os títulos em cada livro da Bíblia,
Só que no dia que eu fui recitar, quando eu cheguei no Evangelho de João, eu recitei em cada capítulo do Evangelho de João para poder continuar o Novo Testamento. Então foi mais de 80 títulos. A Bíblia inteira é um livro sobre Cristo, se você observar. A história de Abraão indo procurar um filho, uma esposa para Isaac, é a história de como Deus está buscando uma noiva para o seu filho. Então, David Cristo Paulson. David Paulson. Então é isso, é uma mensagem, a pregação tem que ser uma proclamação de Cristo, do que ele fez, de suas glórias. Aí o senhor perguntou também sobre a questão do método versus conteúdo, né? Ambos, o método e o conteúdo, são importantes na pregação, mas a sua relevância pode variar de acordo com o contexto e o público. Por exemplo, o conteúdo da pregação é essencial. O conteúdo deve ser fiel às Escrituras, centrado em Cristo, relevante para as necessidades daquela congregação, daquela comunidade. O conteúdo inclui a exposição das verdades bíblicas, a apresentação do Evangelho e a aplicação prática na vida dos ouvintes. Vale ressaltar que três coisas são imprescindíveis na pregação. A leitura do texto. O Hernandes Dias Lopes diz que a parte mais importante é a leitura. Porque é a única coisa que está desvencilhada do pensamento do pregador. É só o texto bíblico por si só é poderoso, né? Então, a leitura do texto, a explicação do texto, e aqui o pregador deve fazer uso dos recursos corretos, né? A exegese, a hermenêutica, né? Ele deve ter a interpretação correta do texto, buscar entender qual a intenção do autor, qual o contexto daquele texto, o contexto menor, o contexto maior, para que a tua explicação esteja coerente com a verdade que o texto expressa. Por exemplo, às vezes, eu só fazendo um adendo aqui, às vezes o indivíduo vai, eu já vi muitas vezes os irmãos fazerem isso. Luiz Carlos, eu estou querendo pregar nas 10 virgens, e aí eu queria entender o sentido da candeia, o sentido da meia-noite, o sentido das virgens, o sentido disso, o sentido daquilo. Eu digo, irmão, eu sempre faço isso. Irmão, qual o propósito de uma parábola? Se você souber dizer que o propósito de uma parábola é ensinar uma verdade central, então foque nisso. Aquela faz parte de uma série de parábolas do servo vigilante. Então, o propósito final daquela parábola é ensinar a vigilância, porque o noivo vem. Então, se você se ater a todos esses elementos, você começa a falar sobre tudo isso e esquece de falar da mensagem que aquela parábola quis contar. Por exemplo, você vai pregar sobre a parábola do bom samaritano. Aí você faz com aquele pregador antigo, né? Aquele antigão, não lembro agora. Mas ele diz assim, de Jerusalém para Jericó, da igreja para o mundo. Foi Agostinho, não foi não? Acho que não sei se foi Agostinho, né? Agostinho que fazia essas pregações. Da igreja assim. para o mundo. Aí fala, foi apanhado por salteadores, o pecado, o mundo, Satanás. Deixou quase morto, o homem em estado de pecado. Passou o sacerdote, a antiga aliança, passou Moisés, passou um levita, os profetas, passou não sei quem. Aí passou o samaritano, Jesus. Aí fez isso. Aí você vai se atendo a um monte de elementos que você busca encontrar uma interpretação para ele, e no final das contas, você não disse o que a parábola queria dizer. A parábola estava querendo falar quem é o meu próximo. Porque quando Jesus termina assim, quem é o próximo? Ele diz, aquele que usou de misericórdia. Ele diz, não vai tu e faz o mesmo. Era isso. Então, se você se ativer a isso, você consegue alcançar o objetivo certo da pregação. Então, o conteúdo é importante. Agora, o método. O método se refere à forma como a mensagem é comunicada. Um bom método ajuda a transmitir um conteúdo de maneira impactante. O método inclui elementos como organização, ilustração, tom de voz, gesto, conexão com a audiência. Isso envolve método. Embora o método seja importante, ele não deve substituir o conteúdo. Entendeu? Para uma dica extra aqui, né? John Piper, o livro Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Porque muita gente tem focado apenas no método. Você tem um método certo, você virou um pregador. Eu conheço pessoas que fazem isso. Pregam
divinamente bem, mas não tem vida, não tem nada, não tem espiritualidade correta, não tem uma vida correta, mas prega divinamente bem. Quando eu também perguntei aqui sobre o método, Luiz Carlos, eu também estava me referindo, né, aos tipos de sermões, né? Interessante. Os tipos de sermões, né? Interessante. Que a gente pode apontar pelo menos uns 3, né? Aqui. Existe o sermão expositivo, tem a ver com você ler um capítulo, expor um capítulo inteiro, ou uma perícope, né? Que é o pensamento completo, tá? Não pode pegar... Por exemplo, o capítulo 3 do Evangelho de João, a perícope não começa no versículo 1. Começa, acho que uns 5 versículos antes de terminar o capítulo 2, que é quando diz assim, muitos fariseus e mestres da lei começaram a crer em Jesus, mas Jesus não cria em todos eles, porque desde o início Jesus bem sabia o que estava no coração do homem. Aí havia um dentre eles, mestre da lei, chamado Nicodemos. Aí tá. Então, a perícope começa ali, no final do capítulo 2. E aí inicia, igual Isaías. Aí é uma mensagem expositiva, né? Uma mensagem expositiva, né? Aí você vai expor verso a verso. A mensagem temática, né? Muito comum entre nós, Muito comum entre nós. Mensagem temática, você tem um tema em específico e você tem um texto base, mas você vai buscar dar gordura a esse sermão, colocando tópicos, né, que você pode encontrar em outras porções das escrituras que não necessariamente naquele texto. Alguns, assim, teólogos de igrejas históricas, né, que são muito supervalorizam o método expositivo, eles costumam dizer que a pregação temática é aquela que você lê o texto e sai do texto e nunca mais volta para o texto, né? Mas eu acho isso uma covardia da parte deles, bobagem. O pessoal que quer dar uma supervalorização ao método expositivo, e eu não estou tirando o valor dele, ele realmente tem um valor muito importante na exposição bíblica, mas não é o único e não é a única forma de você pregar as escrituras. Um método temático também é. Ensina muito o temático. Né? Inclusive, esses que idolatram, né, o método expositivo, eles idolatram, por exemplo, idolatram no bom sentido, só um termo que a gente usa para alguém que admira muito, né? Mas eles têm uma profunda admiração por Charles Spurgeon, que poucas vezes pregou expositivamente. Ele pregava tematicamente, ele pregava sermões temáticos e textuais. Geralmente, dificilmente Spurgeon pregava de fato expositivamente. E a muitos puritanos você vê eles pregando não necessariamente expositivamente. Então existe um método expositivo, o método temático, existe o método textual. Por exemplo, textual. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Como pregar sobre isso? Dá para você pregar usando toda a epístola de Filipenses. Eu já fiz isso. Só nesse texto. Alegrai-vos, você vai entender que é uma ordenança, é uma ordem de Cristo, é uma ordem apostólica. O cristão tem o dever de ser feliz. Sempre. A alegria cristã é transcircunstancial. Ela não depende das circunstâncias. No Senhor, a alegria do cristão não está depositada em coisas, mas nenhuma pessoa, é um relacionamento. Então, é uma pregação textual, né? Então, são métodos. Existe a pregação, o sermão biográfico, né? Mas, assim, são estilos, né? Métodos e tudo mais. Eles têm a sua importância, mas, sobretudo, em todos eles deve-se haver dever de casa, estudo das escrituras, estudo correto das escrituras, estudo da intenção e o propósito, né? A aplicação é outra coisa imprescindível. Eu até falava no começo sobre a questão da leitura, explicação, e faltou dizer, né, que a outra coisa profundamente necessária na pregação é a aplicação. Sim. Se a pregação não tiver aplicação, você não pregou. Você não pode saltar da leitura para a aplicação, que é muito comum. Isso. Né? As pessoas já vão, Davi, e você, né, Davi, derrotou o gigante. Existe a possibilidade Davi, de você fazer isso. Você também pode vencer. Quer dizer, salta a parte, ler, salta a explicação, que aí trazer todo o contexto e tal, né? E dizer o que, realmente o texto está ali querendo
expor, trazer, né? E aí já pula para a aplicação, que é a parte prática na vida da pessoa. A parte prática, né? E aí existe falha, a possibilidade de fazer isso, mas é necessário que você faça de maneira muito organizada, né? Para não parecer que você passou de pregador para animador de auditório, né? Porque tem pregadores que fica meio que isso, você pega o texto e você fica tirando pequenas porções ali e faz aplicações o tempo inteiro animando, como se você quisesse manter o público animado do começo ao fim da mensagem. Eu acho que isso eu já passei passei um pouco disso aí, né? Eu acho que eu tenho, quando eu começo um sermão, eu tenho uma intenção. Eu quero que Deus seja glorificado. E eu quero que os corações sejam constrangidos pelo amor de Cristo. Amém. Uma coisa que eu muito peço, Deus o sabe. Deus o sabe. Uma coisa que eu mais peço, todas as vezes que eu vou pregar, Senhor, fortalece os meus braços para que eu possa levantar o nome de Cristo o mais alto possível. Todas as vezes que eu vou pregar, eu faço essa oração, meu Deus, pedindo a sua graça. Precisa ter muito temor, porque você, quando vai pregar, você tem que entender que você vai pegar a palavra de Deus, né? E tentar ali aplicar no coração de pessoas, vai sarar, vai tratar feridas, vai, né, fazer uma série de coisas para que aquela palavra ela realmente seja a fiel palavra de Deus e não as suas opiniões, né? As suas ideias, às vezes, seus pensamentos de Deus, né? Verdade, os pensamentos de Deus. Tem um vídeo do John Piper, eu gosto muito do John Piper. Eu acho que é porque a pregação dele ele é muito apaixonado pregando, sabe? Tem um vídeo dele, eu recomendo aos irmãos depois dar uma olhada, eu acho que vai servir muito. Não desperdice o seu púlpito. E é muito bonito um vídeo dele. Irmão Luiz Carlos, deve ser bíblico, é o segundo subponto e final, né? Sim. Porque, aí eu pergunto, por que há tantas pregações de autoajuda hoje em dia, né? Tantas pregações motivacionais, pregadores que parecem verdadeiros coaches, né? Animadores de plateia hoje em dia. E o que está faltando aos pregadores? Ok, 2 perguntas. Primeiro que esses pregadores, animadores de auditório, né, esses coaches, são diversos, né? Não é só o coach, tem os animadores mesmo, né? Aqueles que vêm com avivamento no bolso do terno, assim. Isso hoje vai acontecer, eu vou contar de 1 até 3 e o avivamento acontece. Tem esses também. No meio pentecostal tem esses que já traz pronto, sabe, assim, na forma. Mas a Bíblia tem um negócio sério sobre a forma. Basta você fazer um paralelo entre o castiçal e o bezerro de ouro. Você vai ver que o bezerro de ouro teve uma forma, mas o castiçal foi forjado. Um jovem até me perguntou uma vez assim: Luiz Carlos, quanto tempo é necessário para se fazer um sermão, né? Para se construir um sermão? Eu disse: meu querido, é tão relativo isso. Acho que a pergunta crucial que você deve fazer a Deus é: quanto tempo é necessário para Deus formar um pregador? Né? Porque o pregador é forjado, né? Não é uma forma que você entra e já sai pronto. Ele é forjado. E a pregação também o é. Mas aqui, esse fenômeno que existe hoje, não necessariamente hoje ele tem uma nova roupagem em diversos aspectos da cultura, do evangelicalismo. Mas, por exemplo, no livro Pregação e Pregadores, Lloyd Jones ele destaca um tempo em que os grandes avivalistas eles começaram a ganhar notoriedade, inclusive nos tabloides, nos jornais, revistas, mencionava, né, há muitas décadas atrás. E aí ele disse que alguns indivíduos no meio cristão, eles queriam a fama que os pregadores e pastores tinham, mas eles não queriam trilhar o mesmo caminho. E aí, esses indivíduos, eles desenvolveram mecanismos de persuasão de massa. O Lloyd Jones conta, né, no livro Pregação e Pregadores. Ele conta como a pregação desses indivíduos parecia uma montanha russa. E o senhor note, os irmãos notem, se isso não tem muito a ver com muitas pregações hoje em dia. Tanto de coach quanto esses avivalistas dos dias atuais, né?
em aqueles congressos assim que tem anualmente, né? Aqueles congressos, os camaradas, toda vida vai ter uma coisa nova que vai envergar o auditório, né? O Lloyd Jones, ele conta como esses camaradas, eles foram chamados de pulpiteiros. Pulpiteiros. Por causa do púlpito, né? Em relação a púlpito. Não é palpiteiros, né? Não, é pulpiteiros. Eles tinham muito vínculo com o púlpito. E a pregação deles parecia uma montanha-russa. Sempre na pregação deles, ela tinha um ponto no início que era profundamente comovente ou impactante, impactava mesmo o público, e ele quebrava esse clima tenso com uma piada. E ele quebrava essa piada com uma história dramática, fazendo o povo chorar. E ele ia fazendo isso, levantando vários picos diferentes, assim. Às vezes a mensagem estava lá em cima, às vezes estava lá embaixo. Às vezes ela era muito vibrante, às vezes muito melancólica, e levando a plateia consigo. Ele ia manipulando as massas aí consigo. Chorando, sorrindo, gritando, tendo medo, o tempo inteiro. E ele deixava o final da mensagem, o ápice da mensagem, eram as aplicações finais. Quando ele dominava o público, e aí tinha pessoas urrando, pessoas caindo, pessoas, sabe, várias sensações. E a loucura. Aquela loucura mesmo, dominação de massas. E aí eles diziam que aquilo era um avivamento. Diziam que aquilo era um mover de Deus. Então isso foi muito comum e ainda é muito comum. Você vê, por exemplo, o Benny Hinn é um camarada que fez muito isso. Muito, muito mesmo. Manipulação de massa mesmo. Ele tinha o domínio do auditório. Ele fazia uma plateia inteira cair desmaiada só no toque dele. Entendeu? Há poucos dias atrás, algum irmão achassem, né, tem irmãos que se escandalizam, se você citar o nome assim, né? Antes de os irmãos se escandalizarem comigo, o próprio Benny Hinn está com 1 ou 2 anos, ele fez uma retratação na igreja dele, dizendo que tudo era farsa. Ele próprio reconheceu, pediu perdão e disse que não ia mais nesse caminho. Não sei se ele manteve a promessa, mas ele mesmo fez. Mas isso já era denunciado há muitos anos. Ok? Então, existe muito isso. Agora, veja bem, a pergunta do Senhor é, por que existe isso hoje em dia, né? O porquê é porque existe uma cultura de individualismo e bem-estar. Então, vivemos em uma cultura que valoriza o individualismo, a realização pessoal, o bem-estar emocional. Então, em busca de soluções práticas para os seus problemas e ansiando por uma mensagem que os ajude a se sentirem bem consigo mesmo, essas pessoas, os pregadores motivacionais e de autoajuda, oferecem exatamente a resposta que esse público necessita. É por isso que eles têm uma plateia cada vez maior. Em segundo lugar, a demanda do público. É praticamente a mesma coisa, mas vamos lá. Por motivo, muitos ouvintes buscam mensagens positivas, que os inspirem, os ajudem a superar dificuldades. Então, pregadores que oferecem conselhos práticos e encorajadores, aqueles 7 passos para você conseguir o sucesso, para você destravar, 7 passos, 7 segredos, 7 chaves, entendeu? Então, esse público, esses indivíduos atraem exatamente essa audiência. Em terceiro lugar, uma sociedade de consumo, uma sociedade imediatista. Então é uma sociedade de indivíduos que vão à religião e que eles vão em busca de soluções imediatas. E eles encontram indivíduos que estão ali oferecendo exatamente essa demanda, o que eles necessitam, entendeu? Então a concupiscência, a ambição da pessoa, a ambição que está ali motivando. Então aqui há uma ênfase no sucesso, no materialismo, né? E aí eles, para que eles possam ter essa metodologia, eles serem bem aceitos, serem bem recebidos, terem um público grande, então eles não podem ser necessariamente profundos nas escrituras. Eles podem fingir ser profundo. Eu já vi muita gente pagar de profundo na Bíblia. O que é que ele faz? Ele vai para um hebraísmo assim bem maluco, uma interpretação estrambólica, ele vai extrair do texto bíblico uma coisa que só ele viu, entendeu? Só ele viu. Esse afã, essa vaidade de pregadores de querer trazer do texto bíblico
coisa que só ele enxerga, que é para o povo dizer assim, meu Deus, como é que ele conseguiu tirar isso daí, tá entendendo? As pessoas querem isso. Mas isso é pura vaidade, tolice, carnalidade. É puro energia carnal no púlpito para manipular massas. Então, o que falta? A pergunta do Senhor. O que falta nos pregadores hoje em dia? Bem, eu não diria necessariamente que falta em todos os pregadores, porque tem muitos pregadores que têm o que é necessário. Mas talvez muitos pregadores devessem voltar para a escola de Cristo mesmo. Sabe? Voltar para a escola, se humilhar, baixar a crista mesmo. Ter um encontro com Deus mesmo assim, porque eu não acredito que uma pessoa pode sair dos pés da cruz para se tornar uma estrela. Não tem como. Não tem como. O chamado de Cristo para negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Como alguém pode ouvir esse chamado e querer ser levado nos braços da multidão, sabe? Aplaudido. Eu não entendo como. Eu não entendo como. Não entendo. Né? Até uma coisa que não faz sentido. O pregador, ele é alguém que vai pregar muita coisa que vai ferir o ego das pessoas. O evangelho, ele esmaga o orgulho humano. É duas coisas que o evangelho faz. Ele esmaga e ele dá ao indivíduo um senso de convencimento. Como é que pode? Duas coisas bem antagônicas. Ele faz o indivíduo ser abatido mesmo, humilhado. Porque ele mostra uma redenção perfeita. Ele mostra que o pecador é miserável, não pode fazer nada para salvar-se. Aí ele mostra Cristo. Aí o pecador diz, o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? Creia. Olha que coisa escandalosa. O indivíduo, não, mas eu não tenho que fazer alguma coisa. Humilhante, não, você não tem. Você tem que crer. É humilhante. Crê, receba. Eu estou lhe dando, é a oferta da graça. Aí o indivíduo não quer. Então ele vai ter que ser... A porta da graça, ela é muito estreita e muito baixa. Tanto você passa no aperto, quanto você passa com a cara arrastando mesmo, se humilhando aos pés da cruz. Entendeu? E aí, como é que o indivíduo pode passar por esse caminho e querer ser uma estrela? Eu não entendo. Ele vai proclamar uma mensagem que vai ofender as consciências das pessoas. Entendeu? Ao mesmo tempo que a mensagem abate, ela exalta. Porque o indivíduo sai dali daquele caminho, daquele processo, se gloriando. Se gloriando em quê? Na cruz de Cristo. Ele se gloria na cruz. Ele tem prazer em rasgar as vestes e dizer, não me moleste. Eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Então... Ei, Luiz Carlos, eu vi um colega aí, um pregador aí, ele dizendo como ia fazer a mensagem dele, né? Isso em particular, na conversa, assim, né? Sim. Aí tal, nesse ponto eu vou falar isso, nesse ponto eu vou falar aquilo, aí tal, nesse ponto aqui o povo vai gritar, vai exaltar. Meu Deus, como é que a pessoa, né, pensa que pode pegar a palavra e manipular assim as coisas de uma forma que ele tem sob controle até o momento que a igreja vai, exatamente, né, vibrar, que as pessoas vão vibrar. Talvez não seja a intenção, mas de algum modo ele está no subconsciente ali que de alguma forma ele tem como é que se diz? Ele tem os elementos certos para manipular as massas. Rapaz, né? Eu fico assim. Porque... Isso aí. Muito bem, irmão Luiz Carlos, graças a Deus, né, irmãos, nós chegamos ao final. Há muitas coisas que poderiam ser ditas ainda e nós realmente, assim, o problema é que não há tempo, né? E muitas pessoas realmente não teriam condições de assistir um vídeo mais longo, mas é a nossa contribuição, tá certo? Para o estudo desta lição, que tratou sobre um tema de grande relevância para a igreja, de grande relevância para aqueles que se dedicam ao ministério, né? Isso. Então, que é sobre a pregação, o propósito, a importância, né? A fundamentação da pregação, tudo isso nós vimos nesta lição, neste estudo, tá certo, gente? Eu passo aqui a palavra para o irmão Luiz Carlos para fazer a sua despedida, as suas considerações finais e logo estaremos encerrando. Muito gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, né, de mais uma vez estarmos fazendo este trabalho. Meus irmãos, eu sou muito agradecido a Deus pelo privilégio de poder participar aqui com o presbítero Josué desse estudo, desse bate-papo, que eu espero ter sido edificante para vocês.
Eu quero mandar um abraço para os nossos amados irmãos que têm acompanhado, têm dado feedback. Novamente eu recebi mensagem de irmãos de outras congregações, né? De outras localidades falando comigo, irmãos pedindo o texto. Eu falei, né, lá no Instagram, se você me procurar, pode falar em inbox que eu mando para você o recorte do texto. E de fato alguns irmãos entraram em contato e pediram, e eu passei. Inclusive hoje mesmo um irmão estava assistindo o estudo e se preparando para dar aula, estava dando, né? Porque nesse horário ele estava dando aula hoje e ele estava dando uma revisada e assistindo o conteúdo que a gente publicou semana passada. Então quero agradecer, mandar um abraço a todos os irmãos, a irmã Nicinha, que sempre nos acompanha, que Deus abençoe a serva de Deus, né? E aí eu vou deixar aqui essa nota que o John Piper deixou. John Piper de novo, né? Está ele. Só duas coisas. Quando o irmão Josué perguntou o que o pregador precisa, eu dei uma ideia eu fiz algumas exortações assim, mas eu vou dizer o que o Leonard Ravenhill, no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, clássico aí, né? ele diz no primeiro capítulo de seu livro: pregador, com tudo o que possuis, adquire a unção. Então, não é metodologia, é a graça de Deus, a unção. Mas as notas que eu queria deixar para os irmãos sobre a pregação, e talvez sirva para a sua aula em algum espaço, é o seguinte: John Piper declara que o alvo da pregação é a glória de Deus, a base da pregação é a cruz de Cristo, e o dom da pregação é o poder do Espírito Santo. Essas três coisas ele diz no livro A Supremacia de Deus na Pregação. As minhas indicações são aquelas, irmãos: Pregação Pura e Simples, do Stuart Olliott, Pregação e Pregadores, de Martin Lloyd-Jones, e A Supremacia de Deus na Pregação. Então, as minhas indicações. Deus abençoe a todos. Eu encerro, gente, dizendo que é um privilégio, né? Para você, para todos os que são chamados a exercer esse ministério da pregação, que haja dedicação ao ensino, que haja dedicação à palavra de Deus, como fizeram os apóstolos, né? E assim, tá certo, o Senhor há de cumprir em nós o propósito, né? Que Ele tem estabelecido através dos pregadores, dos que ministram na sua casa, que é edificar a sua igreja e glorificar o seu nome. Então, até a próxima, paz do Senhor. Quero agradecer aqui ao André Tito, meu filho, tá certo? Que está aqui dando apoio técnico. E mais uma vez agradecer ao presbítero Luiz Carlos. Deus abençoe. Próxima semana já temos um outro convidado acertado aí, que é o presbítero Felipe Nogueira. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Ele vai estar conosco encerrando essa série de lições, da lição do primeiro trimestre, tá certo? E esperamos estar iniciando o segundo trimestre com o presbítero Ezequias, de Aracatiaçu. Mas lá mesmo, nós vamos estar lá, se Deus quiser, bênção. Na Semana Santa. Já combinamos da gente gravar ali, porque sempre o Ezequias tem gravado de forma remota, né? Mas de forma pessoal, presente. E assim nós agradecemos, tá certo? E agradecer a Deus e agradecer a todos os irmãos que estão assistindo a este conteúdo. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Amém e até a próxima. Amém.